Bom dia minha gente. Estamos aqui para mais uma hora do cafezinho. Bom dia, vamos entrando, sejam bem-vindos. Diego da Iuper, já aqui, Jean também, Tisa Rezende, Sérgio Souza. Estamos começando mais uma live do Hora do Cafezinho. Hoje eu vou conversar com a publicitária Vera Rocha. Estou esperando ela entrar na live, ela ficar online para a gente bater o papo. Vou confessar para vocês uma coisa, eu estou com muito medo de não dar certo essa live hoje da Hora do Cafezinho. Por quê? Porque Vera ontem teve problemas com a conexão dela de internet. Ela está tentando resolver esse problema. Eu não quis desmarcar, mas são imprevistos que acontecem, como esse helicóptero que está passando agora na minha janela, fazendo esse barulhão, né? Então vamos aqui ficar aguardando. André Júnior, Ana Beatriz, bom dia. Vamos ficar aqui aguardando Vera, ver se ela consegue conectar. Esse tempo de pandemia tem sido muito diferente para várias empresas e o mercado publicitário não é diferente, né? O mercado publicitário também está experimentando uma retração, porque já que as empresas estão retraídas, né? Então houve muita redução de contrato, todo mundo trabalhando no home office e por isso, o mercado tomou aquele freio de arrumação, né? Olha, a Vera já entrou, eu vou aqui solicitar a participação dela. Adicionar. Vamos esperar ela aceitar. E aí a gente começa de verdade a nossa hora do cafezinho. Ela está conectando. Bom dia, Vera. Vera, só tem que ajustar a câmera do celular. Bota de frente para você. Bom dia, Sueli. Oi, minha querida. Como vai? Peraí, deixa eu pegar. Eu estava falando Só um minuto, eu tô indo. Tudo bem, nós estamos conversando. Vamos conversando. Eu estava falando aqui para o pessoal que você estava com problema de conexão. Que você estava com problema de conexão na sua casa. Que bom que resolveu. Aquele coisa alta. Pois é, mas foi bastante complicado, viu, para resolver. Eu imagino. Tá vendo? É porque normalmente, quando eu faço, tem uma profissional de primeiro quilate aqui, que eu não vou nem dizer quem é, que deixa tudo a postos e que funciona tudo bem. Mas olha, agora também funcionou tudo bem aí, olha, tá vendo? O celular deu uma escorregada. Deu uma escorregada. Mas não tem problema, não. Essas coisas são assim mesmo. Eu tenho assistido muitas lives que tem dado tumulto também. Não é uma coisa. Não é uma coisa Cima do meu nome. De acontecer. Então. Bom dia a todos. Desculpe aí o problema técnico da internet aqui em casa. Tá bom. É um prazer enorme estar aqui com vocês, colocando brinco, ó. É isso mesmo, mulher é assim mesmo, vai se arrumando, vai conversando, é isso mesmo. O nosso bate-papo é super descontraído, certo? Vera, para quem não conhece, que eu sei que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação dela. Vera é presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia e CEO da agência Rocha Comunicação. O nosso tema de hoje é a importância da propaganda na retomada da economia. E ninguém melhor do que Vera Rocha para falar sobre isso. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, ela começou menina, começou criança. Mas olha... Nós temos aqui a participação de Donaldson Gomes, que é editor de economia do Correio, viu, Vera? Nós estamos aqui com a audiência mega qualificada. Oswaldo Matos, Diana Navarro...
Então, e várias outras pessoas que eu citei antes de você entrar. Então, Vera tem mais de 30 anos de atuação no mercado, como eu estava falando, né? Em planejamento, atendimento, direção geral de agências, e é formada em sociologia pela Universidade de Paris e em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia, na qual tive a honra de Sueli Temporal. Isso, tive a honra de tê-la como minha colega de faculdade. Isso é uma honra. Né? Hoje ela preside, por mais um mandato, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, o Sinapro Bahia, que tem 52 agências afiliadas em todo o Estado da Bahia, contando com representações em várias regiões. Por isso, está presente em todo o solo baiano como um todo. Então, ela entende do mercado publicitário da Bahia. Então, Vera, eu queria aqui deixar um espaço para você fazer sua saudação ao público. E depois a gente começa com as nossas perguntinhas. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer a Sueli Temporal, uma grande profissional e amiga, por esse convite. Sei que falar com Sueli é complicado, né? Porque ela é bastante aguda nos seus questionamentos, mas é uma honra também, é muito bom porque eu sei que ela tem uma audiência qualificada, né? Então, vamos falar para essa audiência. Eu, assim, nesse momento de Covid, ontem eu vi no noticiário uma polêmica entre as duas autoridades, governo do estado e prefeitura, se nós estávamos aqui em Salvador chegando a um ponto de lockdown. E aí eu fiquei muito preocupada, porque as marcas, os anunciantes já estão se preparando para a abertura. E aí vem uma notícia dessa, né? Nos preocupa muito. Nós não podemos começar a falar da retomada sem lembrar que essa foi a primeira grande epidemia do século XXI, mas que nós não estamos livres de outras, porque nós temos a questão climática, nós temos a questão hídrica grave, né, no mundo inteiro, e, enfim, muitas questões que podem provocar epidemias ou crises internacionais, como a gente chama a crise do cisne negro, né, Sally? Exatamente. Então, Vera, eu queria lhe perguntar, já começando pelo começo, como está, em que ponto nós estamos hoje? A gente já sabe que a gente teve aí 100 dias de fechar o comércio, de empresas paralisadas, de economia paralisada. E em que momento nós estamos agora? Nós estamos na retomada? Eu gostaria de ter certeza de que nós estamos na retomada. Eu acho que nós vamos tentar, né? Nós já tivemos uma grande devastação de vidas, nós já tivemos o afeto, assim, a crise emocional das pessoas, a imobilização das atividades econômicas, e a gente acha que está na hora de retomar. Só que nós vimos em economias globais que eles abriram e tiveram que voltar, porque esse vírus... E nós estamos aprendendo a lidar com ele, não sabemos como lidar com ele. Então, eu tenho muito receio de que, se as pessoas não forem muito disciplinadas, eu sei que, por exemplo, os grandes equipamentos, como os shopping centers, eles estão super preparados para essa abertura, porque eles fizeram um protocolo muito correto de limpeza de corrimão de escada, de elevadores, marcadores de piso para separar, para colocar o distanciamento entre o cliente e outro, não é? A quantidade de pessoas que vão estar dentro das lojas, não pode experimentar roupa. Então, alguns nichos estão muito preparados. Eu não sei o comércio como todo se está e os outros setores da economia, mas eu acredito que 100 dias deu para todo mundo sentir que o bicho está pegando, né? Essa crise é para valer, é muito séria. É a primeira do século XXI e está nos ensinando muita coisa. Mas eu acho que
há uma vontade de voltar e eu acho que a gente pode tentar se disciplinar para voltar melhor. Eu fiquei muito triste quando eu vi as matérias do Rio de Janeiro, antes de ontem. Eles abriram restaurantes e bares e foi uma turma enorme, sem máscara, sem distanciamento adequado. Enfim, Vera, eu esse também tipo de coisa vi não essas pode acontecer. matérias ontem, mas uma dúvida me assaltou. Como é que você vai para um bar de máscara? Você vai beber, Você tira a máscara na hora que você for beber, bebe e depois bota põe máscara. de novo. Não, você tira só o ladinho. Ontem eu tive uma reunião presencial, todos nós estávamos de máscara, o Oswaldo sabe disso, e nós comemos um bolo da moça delicioso, de Bolo da nozes, moça, ui! de Ai, Papai, nozes, que uma coisa delícia. fantástica. E na hora de comer o bolo, a gente tirou o ladinho. Então, esse tipo de disciplina a gente vai ter que ter, senão nós não sabemos o tamanho do problema que a gente vai ter lá na frente, né? Nós já estamos bastante abalados economicamente e afetivamente, porque são vidas humanas que a gente está perdendo, né? E o mercado publicitário? Qual é a participação do mercado publicitário nessa retomada? Olha, eu achei interessante, quando começou a crise, os clientes, os anunciantes perguntavam, vale a pena anunciar? Né? E aí muito se discutiu e viu que naquele momento era um momento mais de marcar seu propósito, sua posição, como é que você via a sociedade, para mostrar para as pessoas que aquelas marcas estavam solidárias. Mas nós nunca achamos que qualquer marca que fosse devesse deixar de anunciar, ela deveria anunciar, porque ao anunciar, ao se mostrar presente, alguns fizeram trabalhos sociais bacanas de doação de cestas básicas, outros doaram máscaras. Existiram empresas que pegaram a linha de produção da sua fábrica para produzir álcool em gel, para poder doar para as pessoas carentes. Então, dentro dos seus propósitos de solidariedade, uma visão humanitária, eles atuaram. E essa também é uma forma de atuar. Não precisa ser necessário anunciante venha comprar, porque não estava nem podendo vender, né? E nesse momento, quando for, que é o momento da retomada, mais do que nunca é preciso anunciar. Porque as pessoas estão vivendo meio assim, eu diria, num limbo. Não sabe para onde é que vai quando sai dessa crise. É uma realidade nova. Nós vamos aprender a consumir de outro jeito, né? Nós vamos aprender a se locomover de outro jeito, nós vamos aprender a confraternizar de outra maneira. Então, esse é o papel da propaganda, também esse trabalho de conscientização. É o momento de vender? Como é esse papel da publicidade, da propaganda nesse novo momento? Na economia, a propaganda sempre foi um motor fundamental, porque ela gera procura de produtos, com isso, faz rodar toda a engrenagem da economia, ela gera emprego, ela fortalece os negócios, né? Então, a roda da economia sem publicidade fica meio emperrada. Né? A publicidade move a economia, ela é fundamental para isso. Mas ela tem cada vez mais um papel social. Ela tem que, dentro do seu propósito, orientar as pessoas, educá-las, contribuir para aqueles que são de classes sociais mais desfavorecidas e que precisam de uma ajuda. Por exemplo, uma pessoa quer ter um distanciamento social, mas ela precisa ir para a rua trabalhar porque ela é ambulante, vendedor ambulante. Então, essa pessoa que mora lá no bairro de Saramandai, ela precisa de uma mãozinha para fazer o distanciamento social dela. Então, a publicidade, ela não só tem um papel importante na economia, de mover a engrenagem da economia, como ela também tem um papel educativo. Coisa triste seria se a gente viesse aqui para vender roupa íntima. Eu sou um profissional de roupa íntima.
Eu vendo calcinha, sutiã, um bocado de coisa aí que a gente gosta na vida, né? Enfim. Oh, E eu começasse a minha vida vendendo roupa íntima, eu sou um lojista de roupa íntima, e eu só fizesse isso. Vai chegar o fim da minha vida, o que você fez na sua vida, meu filho? Eu passei a vida inteira vendendo roupa íntima. Eu não olhei para o lado, eu não me preocupei com a sociedade onde eu vivo, eu não me preocupei com o mundo que eu estou contribuindo para deixar para os meus filhos, para os meus netos. Eu sou um ser social. Eu tenho que contribuir para que a humanidade seja melhor lá na frente, viva melhor do que nós vivemos, né? Então, quando a gente fala de propósito, é que as marcas, elas têm um papel social. E cabe à publicidade lembrar também esse papel social das marcas. Fátima Queiroz está dizendo, Vera é uma excelente profissional. Seu fã-clube está todo aqui presente. Quero saudar Mara Santana, da PGE, que está aqui nos assistindo. Quero saudar Fernanda Ferrari, Thaís Quadros, né? E Oswaldo falou sobre, quando a gente falou sobre os bares no Leblon, ele falou assim, onde queres Leblon, sou Pernambuco. Aí, viu? É Pernambuco. Muito bom. Dori Nascimento, Crislane. Bom, nós temos aqui uma enormidade de pessoas entrando no nosso bate-papo aqui, Miraldo de Jesus. Miraldo Jesus. Exatamente. A turma da agência Tecum. Exatamente. Então, Vera, aí eu quero voltar a esse assunto. O que mudou com a pandemia no mercado, na propaganda, e o que não vai mudar, o que permanecerá? Eu vou falar primeiro do que mudou, né? Mudou totalmente a utilização do digital. Houve uma consolidação, mesmo naquelas camadas mais resistentes, né? População mais madura, na qual me incluo, que tinha alguma resistência, ou entrou no digital, ou morreu, ficou com a boca cheia de formiga. Então, teve que se habilitar, e houve um imenso crescimento do digital. Internet, mídias sociais, também dos aplicativos, mesmo que as pessoas digam, mas aplicativo é para locomoção. Nem todos, né? A gente tem também os pedidos online, né? Um crescimento muito grande, embora as pessoas não vejam, né? De televisão, por causa da permanência, né, em casa. O streaming, um crescimento enorme, as pessoas cada vez mais assistem às séries. Uma mudança no modo de comprar, porque quem precisou comprar teve que comprar online, teve que pedir delivery. Algumas empresas, da noite para o dia, tiveram que entrar no e-commerce, porque ela ainda não tinha, né, se preparado para o e-commerce. E esses hábitos que envolvem o digital e todas essas mudanças de consumo, eu acho que eles todos vieram para ficar. Claro que não com a frequência que a gente fez, a gente não vai pedir delivery 3 vezes por semana, como é a média que dizem que está havendo. 3 vezes por semana pesa no bolso, né? Aqui em casa está nessa pegada. Pois é, 3 vezes. Mas a gente já está vendo que vai ter que parar, porque não. Pesa no bolso. Suporta, pesa no bolso bastante. Mas existiram mudanças interessantes que podem não ficar como foram, mas podem ficar de forma residual. Por exemplo, veículos digitais que têm paywall, né? Abriram o acesso gratuito. O Washington Post abriu, o New York Times, Le Monde, o Estadão. Então, você podia ler as notícias mesmo sem ter a assinatura do jornal e lia aquilo gratuitamente. Eu acho que isso pode permanecer se eles encontrarem uma forma de se remunerar. Eu estou sonhando que vai ser a publicidade. Um caminho bom para essa tendência de veículos digitais que tem pior abrirem para a publicidade o acesso, e aí a população vai ter o acesso gratuito.
certo? Uma outra coisa, os jornais diários, que algumas pessoas ficaram até, sou assinante, mas eu fiquei com medo de pegar no jornal. Eu não fiquei, porque o jornal do assinante vem dentro do saco plástico. Você tira o saco plástico, joga fora, o jornal é o jornal. Eu não, entre tantas outras coisas que nós somos obrigados a manusear. Mas depois você pode depois lavar a mão, né? Porque eu sempre lavei a mão depois que li jornal. Até porque a tinta, o papel... porque a tinta do papel deixa, né? Então, se o hábito de lavar a mão, né? Principalmente agora na pandemia, ele tem que estar presente, né? Pois é. Então, esses jornais estavam, alguns se transformando em digital e há quem aposte que o jornal físico vai morrer e que vai ficar o jornal digital. Porque foi muito importante na permanência da televisão o crescimento do jornalismo. Para mim, no meu sentimento, o crescimento do jornalismo não foi só porque a Globo suspendeu a gravação das novelas, porque eles colocaram outras novelas no lugar, vale a pena ver de novo, essas coisas. Os outros canais também. Falar nisso, o mundo virou um vale a pena ver de novo, né? Nós vale estamos assistindo novela velha. Velha, exatamente. E é engraçado, é bom as pessoas que não têm memória, tipo, gente, como era mesmo essa novela, que a gente não lembra mais, né? Eu lembro. Outro dia eu estava passando a novela que eu já assisti, que já passou, e eu estava, mas como é mesmo que acaba essa novela? Não lembrava. Esses dias na semana eu estava assistindo uma live e o palestrante falou assim: eu estou falando aqui para a geração muito antiga que assistiu aquela novela Quem Matou Odete Roitman. Eu fiquei chocada. Porque a geração mais antiga que viu aquela novela, que quando foi no último capítulo deu 87 pontos de audiência à Rede Globo, Quem Matou Odete Roitman, e eu vi. Você viu, Sueli? Ou não é do seu tempo também? Você viu? Não, claro que eu vi. Eu sou noveleira. Noveleira confessa. Eu assisto. Então, sim, eu acho que o crescimento, só voltando à história do telejornalismo, eu acho que não foi só por causa da suspensão das novelas e tudo, que as emissoras tiveram que cobrir, né, os seus espaços com jornalismo. Eu acho também que teve um interesse muito grande das pessoas pelas notícias, né, sobre o coronavírus e tudo, mas eu acho que teve uma preocupação das pessoas também. Começa a haver uma séria preocupação das pessoas com as fake news. Isso que eu acho que ainda garante a força do telejornalismo, tanto na televisão quanto no jornalismo impresso. Quem não quer saber de fake news vai ler jornal. E esse movimento contra a fake news está aumentando, né? Não sei se você está acompanhando esse movimento dos grandes anunciantes, né? Do Stop Hate for Profit, né? Que é esse movimento dos grandes anunciantes para boicote ao Facebook. Exatamente, porque o Facebook não bloqueou discursos de ódio. Não bloqueou o discurso de ódio contra o racismo, e é um compromisso que essas redes têm de bloquear, né? Elas têm que bloquear. Então, eu acho que tem algumas coisas muito bacanas que as pessoas absorveram desse período duro, difícil de pandemia, porque permitiu uma reflexão também. E nós vamos viver de fake news. Que mundo é esse, né? Então, eu acho que esse crescimento do telejornalismo é também porque as emissoras perceberam que há uma verdadeira demanda do jornalismo sério. Há audiência. Então, ela não vai gastar o tempo precioso dela e caro dela colocando algo que não é do interesse das pessoas, né? Então, elas e não tem qualidade também, né? Porque o consumidor, ele quer qualidade, ele busca qualidade. E assim, com as redes sociais, também se destrói muito as coisas que não são verdadeiras, né? Exatamente. Consumidor. Eu quero falar que a gente estava falando sobre as novelas e o Oswaldo Matos falou que José Maia voltou às telas.
que ele estava banido, né? Meu Deus, ele estava banido porque ele teve um problema de assédio, né? Sim, Não foi? exatamente, exatamente. E Diana também, Diana Navarro lembrou dos jogos dos jogos de futebol que estão sendo repetidos. Eu não consigo. Jogo de futebol que eu já sei o resultado, eu não consigo assistir. Realmente, O isso aí é jogo só de para quem é futebol. amante mesmo do esporte. Isso foi um grave problema para a Bandeirantes, porque a grade dela é muito focada em esporte. Eu vi aí até a Olimpíada antiga. Eu vi todos os prêmios que o Hipólito ganhou na ginástica olímpica. E faz quantos anos que isso aconteceu, né? Porque a televisão está tendo que repetir essas coisas. Então, eu acho que esse crescimento do espaço do jornalismo, claro que ele não vai ficar tão grande quanto ele está agora, porque realmente ele está enorme, mas ele pode ficar significativo, embora fique um pouco mais reduzido, para cobrir os vazios que as redes sociais deixam ao abrir espaço para as fake news, para as coisas que as pessoas estão começando a entender que não faz bem para ninguém, né? Então, sim, mas voltando... Eu quero saudar aqui Fábio Oliva, Luiz Carlos Queiroz Júnior, Rosane Santana, doutora Rosane, que já tentamos fazer aqui uma live com ela, vamos repetir, que ela é estudiosa de internet e política, ela é doutora pela Universidade Federal da Bahia, foi minha colega também, nossa colega de faculdade também, Lorena Cerqueiras, muito obrigada pela participação. Sim, Vera, continuando, e o que não vai mudar? E só terminando uma coisa que não vai mudar, e que mudou e que não vai mudar, é o trabalho remoto. Isso eu acho muito importante citar, porque isso vai mudar a vida das pessoas e das empresas. Vai mudar, inclusive, a composição de custos das empresas, né? E eu acho que ela vai interferir, inclusive, na gestão, porque você vai ter que rever a sua gestão com o grande crescimento do trabalho remoto. Você vai poder ter uma equipe menor, presencial, você vai poder reduzir custos, entendeu? Então, isso do que vai mudar. E no cliente, o que mudou e que eu acho que também não vai mudar mais é a forma de consumo. Algumas coisas muito bacanas que aconteceram. Você ter drive-thru. Eu mesmo, se eu sei o que é que eu vou comprar, eu compro online. Marco a hora e vou lá, pego e vou embora. Não entro nem no shopping se eu souber exatamente o que eu quero. Então, esse tipo de... Já tem até uma palavrinha nova que eles chamam que é modelos fisitais. É físico e digital. Modelo fisital. Você sabia dessa palavra? Fisital. Físico e digital. Então, você compra digital, vai lá, pega no físico e vai embora. Da maneira super simples. É o drive-thru. Então, esse eu acho que veio para ficar. Ele vai ficar. Claro, o consumidor ficou mais objetivo na sua compra, Vera? O consumidor pode ficar mais objetivo e alguns que são culpados e tudo vão... E a compra por impulso não vai ter mais? Eu acho que nunca vai acabar enquanto existir mulher. Porque a mulher é a campeã da compra por impulso. Agora, sobre o que não vai mudar, sobretudo na propaganda, é que a grande propaganda será, como sempre foi, aquela que sabe encantar e sabe seduzir. É essa que vai continuar falando para as pessoas, certo? Outra coisa que não vai mudar é que dados não substituirão jamais pessoas. Nós sempre ouvimos, mais dados, cada vez mais dados. Claro que dados serão sempre muito importantes, porque dá mais precisão. Mas quem vai trabalhar os dados, quem vai definir os caminhos, no gancho do que você perguntou no início dessa nossa conversa, qual é o papel das agências, vão ser as pessoas. E onde estão essas pessoas? Nas agências de publicidade, que vão analisar esse cenário, que vão trabalhar estes dados e vão indicar para os anunciantes os melhores caminhos. Porque hoje, caminho é o que não falta.
se não tiver uma boa orientação, pode se perder nesse Meu pai já dizia, quem não sabe para onde vai, qualquer mata é caminho. Ótima frase, essa é para adotar, viu? Uma outra coisa que eu acho que não vai mudar é a necessidade do planejamento associado à criatividade. O papel do planner, da pessoa que pensa e que procura ver, porque nós estamos mudando como publicitários, marqueteiros, jornalistas, comunicólogos, mas o consumidor também está. Então, a gente tem que aprender a entender esse novo consumidor, as exigências que ele está trazendo para a gente. E nesse caso específico, é o planner, é a pessoa de planejamento que vai entender bem os cenários, o consumidor, vai trabalhar os dados junto com a criatividade, com as equipes de criação, para fazer uma boa comunicação. As agências que vão ficar bem serão aquelas que tiverem bons planejamentos e bons criativos. Eu acho que há um olhar aí de mudar, eu não falei lá, também o formato das empresas. A pandemia mostrou para a gente que a gente é muito supérfluo, que às vezes a gente superdimensiona as necessidades físicas. Eu participei de uma live recentemente e perguntaram a uma grande agência que tem uma lindíssima sede em Recife, para falar especificamente para Oswaldo, que é pernambucano, e perguntaram a ele, o que é que você se arrepende? Ele disse, eu me arrependo de ter enfiado tanto dinheiro para fazer uma sede enorme e linda, quando eu posso ter um bocado de profissional home office. Então, ele se arrependeu de ter investido. E o cliente não paga R$1 a mais porque você tem uma sede linda. Exatamente. Não paga R$1. Às vezes, ele nem vai nessa sede. Ele nem toma muito conhecimento da existência dessa sede. Ele quer o seu serviço, ele quer a sua assessoria. Ele quer entrega, resultado. Exatamente. Né? O Luiz Carlos de Queiroz Júnior está falando aqui, a implementação do teletrabalho será o grande desafio das empresas pós-pandemia, principalmente no modelo de trabalho brasileiro, realmente, né? Por causa da legislação que ele está falando. Realmente, a legislação, ela hoje, a legislação trabalhista brasileira, ela tem várias lacunas com relação ao teletrabalho. A Thaís Quadros perguntou assim, como filmar em tempos de pandemia, juntar pessoas? Acha que vamos ter muito mais computação e os eventos, muito mais ações virtuais? Essa é uma boa pergunta. Nós já tivemos muitas ações virtuais agora durante a pandemia. Eu não falo no passado. Vitor Dauster entrou na live. Né, gente? Hã? Vitor Dauster entrou na live. Ai, beijo, Vitor, meu filho. Eu sei. Vilma Rocha, só falando que você é um excelente profissional, que tem muito orgulho de você. O Sotero Pobretano está na nossa live. O Yuri, muito obrigada. É o Yuri, ele é um youtuber bombado. Bombadíssimo. Eu sei, eu conheço. Então, me fale. Responda essa pergunta de Thaís. Eu acho que durante um tempo nós vamos ter muitos eventos virtuais. Eu agora fui... E a filmagem, e a produção? Convidada a apoiar, até nossa equipe do Sinapro ainda não sabe. Bruno, traz aí para mim o book do evento, para um grande evento de varejo, que é o Global Retail Show, que vai ser global online. Online. É um evento gigantesco que envolve pessoas do mundo inteiro, palestrantes de todos os lugares, e vai discutir tudo que envolve varejo e comportamento de consumidor, o que as agências devem fazer, enfim. Então, eu acho que a gente vai conviver muito, a gente está aprendendo a fazer, eu especificamente estou aprendendo a fazer isso.
Eu tenho uma Somos amiga todos. chamada Sueli Temporal, que é craque. A menina faz muito bem. Faz muito bem. Uma live com ela maravilha, como essa, né? Por ela. E Oswaldo Matos faz muito bem. Oswaldo Matos virou, lá na Rocha Comunicação, o campeão da live. Ninguém faz mais live naquela empresa do que Oswaldo Matos. Porque é uma por dia, no mínimo. Então, eu Ele acho está que... demais, ele está demais. Tá demais, tá bombando, tá bombando. Então, as empresas viram que é simples, que é fácil. Quantas reuniões nós deixamos de fazer porque nós não podíamos nos deslocar para São Paulo para discutir com o CEO da empresa? Vamos fazer essas reuniões todas online agora, não precisa, ainda mais com as dificuldades de locomoção, custo de passagem aérea e eventos também, né? E o pessoal da área de cultura nos ensinou muito, nos fez lives lindíssimas de show, de espetáculo. Foi uma belíssima contribuição. Algumas que ficaram nos nossos WhatsApp aí para a gente se alegrar nos nossos momentos de preocupação. Então, eu acho Eu mesmo que assisto a live de Diogo Nogueira todo domingo. Ele tem uma live maravilhosa no YouTube, que é patrocinada pela cerveja original. Ó, amiga, você ele me dê esse é no zap dele YouTube, aí? ele cozinha. É no YouTube? Ele cozinha, ele vai cozinhando e vai cantando. É maravilhoso. Aí você abre uma Rapaz, cerveja, senta na frente da televisão. aquele homem todo que canta lindo daquele jeito, que é a figura que é, ainda cozinha bem. É muito, viu? É muito. Dá vontade de entrar na televisão, assim, ó, você olhar. Sim, continue. Falando dos eventos. Dos eventos. Então, eu acho que vão existir muitos. Eu li um artigo agora recentemente que dá 10 palpites sobre o que vai acontecer no pós-pandemia. E eu achei muito engraçado, porque o que tem de gente fazendo exercício de futurologia é um... Mãe de Ná. Mãe de Ná. Então, uma das coisas que ele dizia é o seguinte: não sei como é que vai ficar agora, porque nós não vamos mais ter show, nós não vamos mais ter espetáculos de esporte, nós não vamos mais ter clube de futebol com torcida. Vamos voltar a isso, em algum momento vamos voltar a isso, mas eu acho que a gente vai viver um período de transição antes de chegar, não é? Enquanto não tiver verdadeiramente a vacina, a gente vai viver um período de transição, claro. Porque e Thaís, que foi a autora dessa pergunta, está falando que os custos vão ser menores também, né? Os custos vão ser menores, claro. Os custos vão ser menores. Então, eu acho que uma outra coisa que vai crescer, Sueli, que eu esqueci de falar, e que fez uma experiência interessante na pandemia, são as marcas que têm propósitos. Marcas que têm propósito, que anunciaram... Propósitos verdadeiros. Propósitos verdadeiros, não é aquele propósito mentiroso que só está no papel. Só está no papel para tentar vender numa temporadazinha e depois cair. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Então, você acha que nessa pandemia os propósitos das empresas foram colocados à prova? Eu acho que sim. E quem errou a mão, quem disse coisas indevidas que meio que machucaram o consumidor, se deram muito mal. Muito mal. O nosso amigo lá do Madeiro que disse é mais grave acabar um CNPJ do que um CPF, né? Ele deu um tapa na vida humana, né? Não importa de quem seja. É igual o nosso prefeito aqui de Itabuna, conhecido popularmente como Fernando Kuma, que disse que não importa quem morra, eu vou abrir. Morra quem morrer. Morra quem morrer. Morra quem morrer, a gente vai abrir o comércio. Não é assim. Nós vamos tomar todo o cuidado do mundo para receber o nosso público, nós vamos equipar os espaços de comércio para recebê-lo bem, consciente de que a gente tem o coronavírus e que ele não foi embora e que ele pode voltar e nos obrigar a fazer um lockdown aqui em Salvador. Em outras cidades da Bahia. André Trabuco está dizendo que a pandemia antecipou, por exemplo, a disseminação da telemedicina.
que é também uma Exatamente. coisa. Muito bom. Prazer enorme que você esteja aí nos ouvindo, André Trabuco. É um grande profissional, André Trabuco, é uma pessoa humana, assim, que eu tenho aqui no meu coração. Belíssima. Obrigada pela E audiência. o Vitor Dauster disse que ele mesmo desistiu de voltar ao Madeiro depois dessa declaração aí Pois é. do Dusky, né? Eles perderam. E nós também, viu? Nós aqui em casa também. Nós ficamos muito Verdade. recente. Um outro que ficou, que fez uma declaração muito ruim e que apanhou muito das pessoas nas redes sociais, foi a Oscar, que botou para vender 2 máscarazinhas por R$ 147. E quando as pessoas reagiram indignadas, porque a gente compra máscara, dependendo de quem faça, por 5, 10, R$ 15, não mais que isso. Eu mesmo comprei várias por R$ 5 cada um, certo? E boas. E aí ela voltou atrás, se justificou e disse que cobrou R$ 147, porque metade deste valor era para doação. Então, ela tentou consertar e foi pior a emenda do que o soneto, porque se ela vai doar, ela não doe com o dinheiro dos outros, ela doe o dinheiro dela, porque ela tirou do valor do consumidor. Então, quem estava Claro. doando era o consumidor e ela não avisou. Então, esse tipo de tentativa de fazer uma divulgação de propósitos se deu muito mal, mas outros que doaram cestas básicas, que doaram máscara, que doaram álcool gel, que foram as comunidades. Teve gente que fez campanha para doação de sangue para o Hemoba. Todos esses bons propósitos, né? Eles... Outro dia me ocorreu aqui, a menina falou, você virem falando propósito, que negócio é esse? Propósito, que é isso? Né? Propósito, para mim, eles traduzem os valores humanos que a marca tem por trás do seu interesse comercial. É aquilo que ela guarda para ela dar à humanidade, para não ser, ela não é só um produto que é vendido e que com isso ela ganha dinheiro. Ela tem valores humanos por trás do seu objetivo de lucro, que nenhuma empresa existe sem lucro. Claro, ela precisa lucrar. Então, esses valores, eu acho, apareceram muito nessas ações de solidariedade, certo? E até dos artistas, porque você gravar uma live é complicado, dá trabalho. Se for musical, para fazer a sincronia e tudo, é trabalhoso, mas fizeram. Isso é solidariedade, isso é carinho com as pessoas que estão em casa e que estão privadas do seu direito de ir e vir, de fazer o que você fazia em função desse momento que nós estamos vivendo. Imagine, para a gente fazer essa live aqui, que são só 2 pessoas, eu na minha casa, você na sua, a gente tem toda uma preparação, né? Faz um roteiro, né? Reunião prévia e tal, e tem que ver a internet, se a conexão tá boa, se não tá boa. Imagine uma live com música, né? Que você tem que transmitir, que você tem que cuidar da qualidade do som. Sincronizar, muito, né? A Thaís Quadro sempre está nos ajudando hoje com as perguntas. Então, ótimo. Hora de apoiar os pequenos comerciantes. Como a publicidade pode entrar nisso? E o Luiz Carlos Queiroz comentou que o consumidor pós-pandemia estará mais atento às suas necessidades reais. O marketing terá um papel decisivo no novo modelo de consumo. Com certeza, com certeza. As pequenas marcas, as médias e pequenas marcas, elas são as marcas mais próximas do consumidor, porque, em geral, elas estão nos bairros, nos locais de conveniência, na pequena venda do bairro popular. Então, essas marcas elas estão próximas desse consumidor e elas podem fazer ações muito específicas nas suas áreas de residência, né? E cabe às agências orientarem os anunciantes dessas pequenas, os donos dessas pequenas marcas a trabalhar o seu público. A gente até fez, em um determinado momento, um estímulo a que
a doação fosse mais para as lojas de bairro, porque essas lojas de bairros elas têm um acesso, uma necessidade maior do que as grandes marcas para atender o seu consumidor local. Muito bom. E a Eveline Queiroz falou aqui que as redes sociais permitem que as pessoas se comuniquem de forma mais direta. As empresas, sem boa assessoria, acabam fazendo declarações desastrosas. Ela estava comentando sobre essa coisa do Madeiro que a gente citou há pouco. Quero saudar a Mércia Rocha Dias, que entrou agora. Obrigado, Mércia, pela sua participação. O Alisson Morrito também está presente. E quero lhe fazer mais uma pergunta, Vera. O mundo inteiro reconhece que a propaganda baiana, a publicidade baiana, tem um lugar de destaque no mercado nacional e até mesmo mundial. Isso continua? Sueli. Eu tinha que botar uma pimentinha nessa conversa. A Bahia tem grandes talentos. Sempre tem grandes talentos. A gente não vive um dos melhores momentos da nossa propaganda, porque a gente está vivendo uma grande modificação de toda a comunicação e a publicidade aí dentro, né? O modelo de agência, por exemplo, está sendo completamente revirado de cabeça para baixo, né? E nós tínhamos um modelo de financiamento por mídia que não é bem assim, então tudo isso afeta também o formato das agências. Mas eu acredito que a gente tem grandes talentos. Mal comparando, seria assim como o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele tem grandes talentos individuais, mas não tem grandes times, né? Ou os times são pobres, ou os times não são suficientemente organizados, não é isso? Mas onde é que as grandes empresas, os grandes times vêm buscar talento? É no Brasil. Está aí Neymar para dizer isso, está aí Daniel, está aí... Quem diz aí um outro baiano? Enfim, que eu não me lembrei. Me lembrei do Daniel, porque até assisti uma... Daniel, que é baiano aqui, nossa. Daniel Alves. Sim, Daniel Alves. Temos grandes talentos individuais, mas eu acho que a gente precisa recompor as grandes empresas, assim como o futebol. Tem grandes talentos, mas os grandes times estão na Europa, né? Mas eu queria lhe pedir um espaço só para dizer uma coisa nos propósitos que eu esqueci, mas que eu prezo muito, é que eu acho que os propósitos não são só de solidariedade, são também de inclusão social e identitária. As marcas que falam das diferenças sociais, que falam das diferenças identitárias, que respeitam o negro, que respeitam o homossexual, que respeitam a mulher, que respeitam o indígena, a pessoa que tem deficiência física. Respeito mesmo, não é uma Respeito mesmo. A pessoa gorda, para não ser gordofóbico e desprezar, botar nos seus comerciais, como a Dove fez recentemente em vários comerciais, como a gente tem comerciais com pessoas, crianças com síndrome de Down, respeitando as deficiências. Essas marcas, elas terão uma relevância muito grande social. Elas podem não emplacar de cara assim, mas essas marcas vão ser lembradas se elas tiverem esses propósitos relevantes, esses propósitos que mexem com a humanidade das pessoas, sabe? O seu direito de ser o que você é. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas marcas que discriminam, né? Ainda tem muitas marcas que discriminam. E a discriminação é uma coisa nefasta que devia ser abolida da sociedade humana, né? Verdade. Diana lembrou aqui que a agência Morrito, que está nos assistindo, é nossa afiliada do Sinapro no Oeste, né? Que está aqui nos assistindo. Obrigada pela presença. Eu quero saudar aqui a Vicência São Francisco, que é uma empresa que está assim, ajudando a pesquisa cooperada que a gente fez, junto com a IUPER, a pesquisa Shopper do Amanhã, que eu quero muito, Vera, que você conheça o resultado dessa pesquisa, que fala muito sobre o que a gente está dizendo aqui agora. E essa pesquisa foi uma pesquisa muito legal, porque a gente fez, e tudo que foi arrecadado
com essa pesquisa, os patrocinadores, inclusive a Disciência São Francisco, foi um dos patrocinadores apoiadores, nós revertemos em cestas básicas e estamos doando 500 cestas básicas. A TECOM e a IUPER estão doando 500 cestas básicas com apoio da Disciência São Francisco e também do Grupo Aratu para famílias carentes. A gente já fez entrega de 250 cestas no mês passado e agora, nesse mês de julho, vamos fazer a entrega de mais 250 cestas. E depois eu vou lhe apresentar a pesquisa, que realmente é uma pesquisa muito interessante. E quero falar também, nós já estamos chegando, infelizmente, no final da nossa live, nos 10 minutinhos finais. Quero falar que daqui a pouco Vera vai estar no terceiro encontro de publicidade da UFRB pelo YouTube. Então, vocês podem entrar no canal do YouTube, que a partir das 11 horas eu tenho que liberar a Vera, porque ela vai entrar em outra live. Nossa, Sueli, obrigada. Promovida pela UFRB, que é pelo curso de Publicidade e Propaganda da UFRB, que é coordenado pela minha queridíssima amiga Jussiara Nogueira, que também é uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. Que eu amo de paixão. Naildo Macedo, muito obrigada pela sua presença aqui em nossa live. E, Vera, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você espera para o futuro e como a Rocha, a sua agência, está se preparando para esse novo momento. Eu gostaria que todos nós fizéssemos uma profunda reflexão sobre o que a gente viveu, porque, como eu disse no início, essa pandemia ceifou vidas humanas, deixou empresas em situação financeira muito difícil, mudou o panorama da economia, causou danos incalculáveis à vida humana em sociedade e a gente ainda não terminou essa pandemia. A gente não terminou, a pandemia ainda não terminou. Nós vamos ter uma retomada numa fase de transição. Então, eu gostaria que as pessoas fizessem uma reflexão sobre o que mudou, né? Sobre o que realmente vale a pena na nossa vida, todos os ensinamentos de crescimento de solidariedade, de humanidade, de olhar para o outro, de se preocupar com aquele que não tem condições de fazer o que nós fazemos no nosso isolamento social, enfim, que fosse um momento de reflexão sobre as coisas que nós vivemos. E para o futuro, nós entendemos que nós temos que ser cada vez mais uma agência focada em planejamento e criação. Nós vamos fazer uma entrega cada vez mais diferenciada aos nossos clientes e vamos enxugar dentro da realidade que o mercado todo está vivendo, porque ninguém tem nada sobrando, né? Então a gente tem que cair para a realidade. Vamos ser enxutos, mas vamos ser extremamente assertivos, né? E fazer uma entrega altamente qualificada para os nossos clientes para que faça a diferença no seu resultado. Naildo, agradeço o elogio. Ele disse que essa dupla é muito competente. Nossa, muito obrigada. Cláudio da Moria, Cláudio Carvalho, meu querido amigo, também entrou, acenou aqui para a gente, não dá um olá para ele. Muito obrigada pela sua presença, Cláudio. E quero agradecer aqui a oportunidade. Naildo falou aqui, a Vera é um ícone do mercado publicitário da Bahia. Misericórdia, é a responsabilidade. Muita responsabilidade, mas é verdade. Você realmente é uma mulher admirável. Eu quero deixar registrado aqui toda a minha admiração, o meu carinho, o meu amor por você. Eu lhe amo. Obrigada. Muito. Admiro como pessoa, como empresária, como publicitária, mulher de coragem, se reinventa, se vira do avesso e se desvira de novo. E eu me espelho muito em você. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Obrigada a todos os que participaram. Quero dizer que no próximo sábado nós vamos estar aqui de novo, na hora do cafezinho, e vamos ter uma conversa com outra mulher extraordinária, que é a Iesca Azevedo, da Vida em Flor Terapias. A Iesca também é uma mulher que se reinventou, que se virou do avesso. Ela é jornalista, empreendedora e agora ela é terapeuta de mulheres. Ótimo. Nós vamos falar
sobre como combater o estresse na pandemia. Tá. Então, eu conto com a participação de vocês. Muito obrigada, Vera. Obrigada a Muito você, obrigada foi a vocês muito bom, todos. Sueli. Você é um ícone para devolver o que o Naildo disse a meu respeito, da comunicação. Também se reinventa muito bem, viu? Eu sei, eu estou acompanhando. Parabéns, belíssimo trabalho que você faz. Querida, muito obrigada mais uma vez. Assistam agora no YouTube, no canal da UFRB, o encontro com Vera Rocha, que ela também vai falar sobre publicidade, sobre mudanças e permanências. Vai ser muito legal. Eu vou correndo para lá agora também, que eu vou assistir. E essa live, para quem não viu, vai estar disponível no IGTV da agência, do perfil da agência Tecom e também no meu perfil Sueli Temporal. Um beijo, fiquem com Deus. Abraços e beijos virtuais. Até semana que vem. Tchau, Beijo. minha gente. Tchau.